Conquista do Corinthians, em especial Fábio Carille, tá se abraçando. Ninguém quer ficar do lado do Carille. Aqui à sua direita. Minha primeira pergunta é para você sobre quando um jogador sai do banco de reservas e faz um gol do título, como foi o caso do Love, a gente costuma perguntar se ele é predestinado. Mas eu pergunto para você, você ainda jovem, início de carreira, tricampeonato paulista, já tem um brasileiro, você é predestinado a treinar o Corinthians, mesmo sabendo que talvez futuramente você treine outra equipe do futebol brasileiro? Sim, tem algumas coisas no futebol, e a gente discute muito sobre isso, né? O peso de muitas vezes usar um jogador que nem o Ramiro, 250 jogos com a camisa do Grêmio, uma camisa que é pesada, nós sabemos, né? Nessas horas assim, sabe levar, sabe conduzir um jogo de decisão, né? Falando um pouquinho de mim e desses 3 títulos. 2017 a gente jogou muito, 2018 mais ou menos, esse ano pouco, sabendo que pode ser mais. Mas por outro lado, são 23 jogadores que está trabalhando com essa comissão, e espero que esse título assim também ganhe uma casca maior aí, para que a gente possa jogar melhor e convencer também, né? Mas muito feliz por esse momento. Não sei se eu sou bom técnico, mas eu sei que eu sou abençoado, disso eu tenho certeza, né? As coisas que acontecem na minha vida, que tem acontecido até hoje em 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses como técnico, é algo que ainda tem momentos que eu não consigo entender. Fábio, boa noite. Aqui, até em cima dessa sua resposta, você ouviu, né, deve ter ouvido, e os jogadores ouviram também, muitas críticas ao futebol do time, né, principalmente depois da partida contra o Santos. Mas não é qualquer coisa, né, conquistar um título e ainda mais no seu caso, 3 vezes campeão. O Corinthians, nesse Campeonato Paulista, talvez não tenha apresentado melhor futebol, não foi o time que fez mais pontos, não foi o time que fez mais gols. O que o Corinthians teve que os outros times, Palmeiras, Santos, que foram bastante elogiados, não tiveram para conquistar o título? O que teu time tem a mais que os outros? Primeiro, falar das críticas. Se não criticasse algumas partidas que nós fizemos, alguma coisa ia estar de errado, né? Mas Mais gelada, essas misérias. Nossa, Tá gelada, seu miséria. Foi o sobe som ali do Fagner, o Quesada, cheio de traíra ali. Todo mundo abandonou o Carille, hein? Muito. Ah lá. E ele já estava dando entrevista e esperando alguma coisa, né? Imagina o gelo dessa camisa agora. Bom, voltando a falar, eu não briguei com ninguém ainda. Espera um pouquinho. Se pegar uns 2, hoje é o dia, cara, de eu pegar. Aqui. Os baixinhos são os piores, os baixinhos são os Valeu, piores. gigante. Vem cá, pode sentar aqui também, viu? Tá bom, Girafales? Então, falando sobre as críticas, a gente não tem que esperar manifestação da imprensa ou da torcida para saber se vai bem ou vai mal. Tem 3 jogadores aqui que quantas vezes eu entrei no vestiário esse ano e falei, a gente precisa jogar mais. Estamos jogando pouco, né? Então não precisamos, a gente, que nem quando se ganha não está tudo bom e quando se perde também não está tudo errado. As críticas fazem parte, a gente foi para campo, trabalhou em cima da dificuldade. Repetindo, gente, esporte coletivo com 23 jogadores novos é algo que a gente tem que acrescentar sim, né? Não é desculpa, sem tempo para trabalhar e jogadores chegando no meio da competição, jogadores machucando, né? E a gente dando a resposta na vontade, na determinação, quando não está
quando não está bem tecnicamente ou taticamente. E para ser sincero, dos grandes, não teve um time esse ano ainda que manteve, né, um nível alto o tempo todo, igual foi nós em 2017. Né? O time começou a jogar, que você não tinha nem que colocar mais a mão e deixar as coisas seguir, que você coloca a mão, você acaba atrapalhando. Tem um time, o Palmeiras oscilou, São Paulo começou mal e acabou chegando numa final, o Santos fazendo ótimos jogos e jogos ruins também. Né? Então é um início para todo mundo. Né? Chegar numa final para o São Paulo também vai dar uma moral para o seu elenco, que é bem jovem, jogadores jovens. Né? Então a gente tem tudo aí para apresentar um futebol melhor e fazer uma sequência melhor em todos os campeonatos. Carille, tudo bem? Aqui à sua direita. Carille, o Corinthians ele tem se aproveitado muito bem do estadual. Né? Em 2017 venceu o estadual, foi campeão brasileiro. Em 2018 venceu o estadual e foi campeão da Copa foi vice-campeão, né, finalista da Copa do Brasil. De que forma que você acha que o estadual pode ajudar o Corinthians daqui para frente e o que você acha que o time precisa melhorar para fazer uma boa temporada até o fim? Precisa melhorar muito, né? O conjunto, aquela situação dentro de campo de jogar sem olhar. O Campeonato Paulista é um campeonato que vale a pena, sim. É difícil jogar no interior, vocês acompanham. Tem alguns estaduais aí que você é campeão, mas meio que engana, né, pelo nível de competição. 90% das vezes lá no Sul é Grêmio e Inter, em Minas é Cruzeiro e Atlético, e assim vai. Né? Então aqui é um campeonato que vale muito, fortalece. Então esse título aqui também vai dar um casco maior, vai dar uma experiência maior de jogar no Corinthians, que não é fácil. Aqui é difícil de jogar no Corinthians e precisa de um tempo, e tem jogadores que têm que dar uma resposta o quanto antes. Né? Então, o campeonato estadual, né? Sou contra essa história de terminar os regionais, primeiro porque dá muito emprego. Né? Tem muitos amigos meus aí que dirigem no estadual aí 4 meses, 5 meses e sustenta a tua família o ano todo. Muitos jogadores, né, que também pode ficar desempregado, então sou contra. Né? Não dá para comparar o tamanho do nosso país com Portugal, Itália, Espanha. Mas o Campeonato Paulista é um campeonato que prepara, né? Que prepara sim para a sequência do ano. Queria fazer uma pergunta aos jogadores, Fagner, Ramiro, o Cleison e também ao Carille. O que o Carille tem de diferente, né? Porque são 3 títulos estaduais, tem o Campeonato Brasileiro de 2017, vocês que já tiveram grandes técnicos, o que ele tem de diferente? E ao Fábio, dos 3 estaduais, Fábio, esse aqui foi o desafio maior que você teve no Corinthians? Eu acho que foi o que a gente menos merecia. Né? O que a gente menos merecia. Isso aí repetindo, não preciso esperar a imprensa falar ou o torcedor criticar para saber que a gente pode ser melhor. Né? Repetindo, quantas vezes cheguei no final do jogo ou pós-jogo, a gente tem que jogar mais, a gente precisa entender melhor. Né? Eu respondi a tua pergunta? Você não. Eu acho que uma coisa que me marcou muito nesse campeonato, acho que foi logo após o jogo do Santos, o Fábio reuniu todo mundo e nos deu parabéns por estar na final, né, que estava vindo muitas críticas e a gente tentou se filtrar das críticas, né, assim como vem muitos elogios, a gente tenta também filtrar para manter um equilíbrio. Né, e o Fábio falou para a gente a seguinte frase, que era normal a equipe oscilar, né, mas a gente tinha que jogar mais. Era normal pelo início de trabalho, né, a gente em alguns jogos ter uma dificuldade maior, né, como ele falou de conjunto, a gente às vezes se conhecer num olhar, né, e a partir daí a gente, né, entendeu tudo isso. Acho que todo dia, né, não tendo tempo de trabalhar e muito na base da conversa, né, acho que esse mérito é dele, de chamar jogador por jogador, né, de explicar, de tentar, na base da conversa, porque a gente não tinha tempo para trabalhar, né, a parte de campo, a parte tática, a parte de conjunto. Né, então a gente, mesmo na dificuldade, conseguiu, e o mérito é dele, o mérito é todo do staff também, que soube, no dedo, né, trazer os jogadores que iam acrescentar bastante ao elenco. O caso do Ramiro, tem entre outros, né, Richard,
o Urso. Tem muitos jogadores, né? Não dá para falar todos, falando alguns assim, mas acho que todo mundo está de parabéns, né, pela entrega, por tudo que fez. E ele é merecedor também de tudo isso que está acontecendo. Bom, parabéns pelo título para vocês. Deixa eu aproveitar que o Carille está ao lado do Cleison e o Cleison ao lado do Carille para só lembrar o que aconteceu no começo da temporada, fim do ano passado. Se valeu a pena para os dois que esse casamento continuasse, né? O Carille com a pedido de permanência do Cleison, o Cleison com o desejo de não sair, de ficar, e agora vocês coroados com o título. Se vocês pudessem falar sobre isso, se agora a sensação é de que realmente o caminho foi a melhor escolha mesmo, né? E se eu puder também colocar o Ramiro um pouquinho na história, se o Ramiro é o exemplo de que a paciência às vezes pode dar alguma coisa na frente para o jogador, né? A oportunidade às vezes não está aparecendo, ele vinha de um time multicampeão, com status de titular, chegou e teve que esperar um pouquinho a sua chance para ter oportunidade nos jogos mais importantes nessa reta final. Por favor. Falando do Cleison, vou repetir o que eu falei esses dias atrás. Eu já acompanhava ele desde o Ituano e depois fez um ótimo paulista pela Ponte. E o Tarcísio, que foi técnico dele do Ituano, é meu amigo, né? E você sai atrás de informações para saber sobre o jogador, como é. E ele só me falou uma coisa, porque dentro de campo a gente já estava vendo que ele vinha jogando muito bem, no Ituano jogando pela esquerda e na Ponte por dentro. Nós jogava Luca e Potker e ele por dentro. Ele só falou uma palavra para mim: tem muita personalidade. Eu falei, é isso que a gente precisa, né? Ainda bem que é pequeno, se fosse grande nós estamos ferrados, que é briguento, né? Ainda bem que é pequeno. Mas, enfim, isso aí que chamou a atenção. Futebol a gente já estava acompanhando há 2 anos. E se falar disso, para jogar no Corinthians, nós sabemos que precisa. Nós sabemos que precisa ter personagem de errar, pegar a bola e tentar outra vez, de errar, pegar a bola e tentar outra vez. E estava acompanhando tudo de longe. E pela qualidade dele e de alguns jogadores, o que aconteceu ano passado, alguns jogadores acabam pagando pela qualidade dele, por saber que ele pode render mais e não estavam rendendo, né? Então, eu acompanhando de longe, que podia sair, que podia não sair, troca, não sei o quê. Então, quando eu acertei no dia 1º de dezembro, foi um dos pedidos, que venha o Luan, que era o caso com o Luan do Atlético. Que quando eu cheguei no Brasil já estava resolvido, né? Que era a troca com o Luan. Falei, não, traz o Luan, mas não deixa o Cleison sair. Isso foi um pedido, né? E por saber de trabalhar e de recuperar, no começo da pré-temporada voltou a ter um probleminha no joelho, de parar. Mas é isso, para jogar no Corinthians precisa ter não só qualidade, mas também personalidade. Caso do Emerson, que está aí também, né? Que é um jogador, sim, de ser chato, de ser briguento, de insistir e com muita qualidade. Então foi isso que fez eu pedir para o Roberto, presidente na época, ir atrás e entrar na briga com outros clubes. Acho que um deles era o Grêmio, né? E conseguir trazer ele para o Corinthians. Não, acho que já falei algumas vezes, foi muito importante para mim, porque passei por um momento, segundo semestre de 2018, conturbado. Acho que não só dentro de campo, mas principalmente fora. Algumas coisas que com certeza afetaram diretamente no meu desenvolvimento. E acho que com a chegada dele, da comissão, me passaram bastante confiança. Acho que é isso que o jogador precisa. A gente não desaprende a jogar bola do dia para a noite, mas a gente sabe que é preciso confiança. Então acho que junto com o Carille, a comissão, junto com os jogadores, me deram bastante confiança. Eu pude trabalhar tranquilo, com a cabeça boa. As coisas também fora de campo melhoraram bastante e graças a Deus eu venho podendo ajudar o grupo dentro de campo e a gente vem dando a resposta e acho que esse título com certeza é para coroar. Bom, quanto à pergunta que tu me fez, acho que jogador nenhum tem cadeira cativa em clube nenhum. E não é o que eu construí no Grêmio que ia fazer com que eu chegasse aqui e tivesse meu lugar na equipe. Então, tive que ter um pouco de paciência, tive que continuar trabalhando. Isso nunca fez eu baixar a guarda, nunca fez eu treinar menos. Muito pelo contrário, isso me fez treinar mais ainda. Porque, obviamente, que jogador nenhum gosta de ficar no banco, né? E acho que se gostar tem que abandonar o futebol. Então, continuei trabalhando, boca fechada e muito trabalho. Acho que isso é o segredo de tudo. E me preparei para quando a oportunidade chegasse. E felizmente foi numa final. E eu acho que dei conta do recado porque estava trabalhando forte, estava respeitando meus companheiros, respeitando a escolha da comissão. Acho que isso é importantíssimo. E a gente costuma dizer dentro do futebol que quando vence, não vence 11, né? Vence todo mundo, todos os atletas, comissão, staff, diretoria. Então, eu
tive a oportunidade de estar nas 2 finais, mas quem foi campeão foi todo o grupo. Boa noite aos 4. Carille, queria te ouvir a respeito do Cássio, porque já existe uma conversa há algum tempo se ele é ou não o maior goleiro da história do Corinthians, e hoje ele chegou à 9ª conquista de título importante pelo clube, e essa discussão ganhou um outro elemento, né? Já tem gente considerando o Cássio como talvez o maior jogador da história do clube. Em número de conquistas, tem o Marcelinho com 10, mas aí tem Ramon de Carranza, Copa Bandeirantes. De conquistas importantes, o Cássio está liderando agora. Qual a importância dele no seu trabalho, sob o seu trabalho? E hoje ele não teve que fazer nenhuma defesa importante, difícil como em outros jogos, mas não foi à toa que foi escolhido por você para ser o capitão, né? Começando pela história do capitão, isso é histórico. Bom, histórico. Nesses últimos 10 anos, esses 10 anos que eu estou no Corinthians, sempre o jogador com mais partida fica como capitão para levantar, né? A partir do momento que o Tite começou a fazer o rodízio, não sei se foi 11 ou se foi 12, enfim, sempre ficou para o jogador com mais partidas, né? Foi o Alessandro durante um período, e agora está sendo o Cássio. Foi o Ralf no Brasileiro de 15, eu acho. Depois o Ralf saiu, o Cássio passou. Então já é uma ideia do clube, então a gente não muda, continua, né? Um jogador que tiver mais números, a gente escolhe para ser o capitão na última partida. E a outra pergunta sabe que são momentos, são fases, são anos, né? De quando eu acompanho o futebol, estou com 45 anos, Corinthians para mim teve 3 grandes goleiros. Ronaldo, Dida, sem contar o número de partidas, e sim de atuação, se jogou 30, se jogou 100, se jogou 400, né? E o Cássio, né? Então, mas ele é um cara iluminado, um cara que cresce nos momentos que tem que crescer, apesar que hoje, como mesmo você falou, não acabou sendo exigido bastante, mas mostrando principalmente o jogo contra o Santos. Vamos falar desse Campeonato Paulista, principalmente o jogo contra o Santos, né? Fez a diferença numa partida muito abaixo, nossa, né? Então é merecedor de tudo isso, e é frio, né? É um cara que quanto mais decisão tem, mais vai crescendo, vai mais ficando frio, e isso dá mais confiança para nas horas decisivas ele aparecer. Carille, aqui à sua direita. Você citou o Ralf, eu queria que você falasse um pouco da atuação dele, que é veterano já, mas hoje correu, roubou a bola, driblou, cruzou, fez de tudo, e mesmo parecia um moleque correndo. Queria que você falasse um pouco desse cara que foi tão importante em diversos outros títulos do Corinthians, e também falasse do Sornosa, que deu aquele passe para o gol do Wagner Love, que é um cara que às vezes oscila dentro de uma mesma partida, hoje decidiu o jogo. Falar do Ralf, eu sou suspeito também. Eu sei o quanto a vinda dele para o Corinthians, a minha palavra teve peso, porque eu tinha trabalhado com ele no Barueri em 2008, vim para cá em 2009 e ele chegou em 2010, né? Ele e o Castan, naquele período. Do mesmo jeito que ele treina hoje, ele treinava há 11 anos atrás. É impressionante. Eu costumo citar ele para os mais jovens, né? O quanto que trabalha, o quanto que treina, o quanto que se dedica, é impressionante. Você faz um treino forte no campo ali, né, onde a maioria já deu, aí você vai na academia, está ele pedalando, está ele puxando peso. Tô certo? Certíssimo. Impressionante, cara. Então é um cara que vai jogar por muitos anos, daqui um pouquinho podendo até virar um zagueiro aí, se treinar e passar por uma adaptação, pela idade, pela força. Mas é um cara que também, né, de muita personalidade, é um líder quieto, um líder que não abre a boca e acaba sendo um líder pelas suas atitudes. Carille, boa noite. A Sornosa tem jogado bem, tem oscilado junto com a equipe, mas eu sei que pode dar mais, e vai dar. Né? De jogar para frente, de achar passe para frente, como a maioria do time. É algo que a gente tem que crescer e vai crescer com o tempo, nessa situação de jogar sem olhar, de entender melhor do jeito que um jogador gosta de receber a bola, do jeito que o outro jogador gosta de receber a bola. Isso facilita muito dentro de um passe. A gente está num processo aí, mas é um jogador que eu tenho certeza que vai crescer muito ainda. Carille, boa noite aqui no centro. Eu gostaria que você comentasse a sua façanha. Você, a partir de hoje, é o primeiro técnico na história do Corinthians, da era profissional, tricampeão.
O último tinha sido o Guido Giacominelli em 22, 23, 24. Era amadora. Você é o primeiro técnico da história do clube na era profissional como tricampeão consecutivo. Gostaria que você comentasse o tamanho dessa façanha. São coisas assim que, sinceramente, eu não consigo entender o porquê que está acontecendo comigo, entendeu? Sério mesmo. Sério mesmo. Aprendi muito dentro do Corinthians. Eu tenho certeza que se eu não tivesse 8 anos de Corinthians em 17, não tinha continuado. Então aprendi muito, principalmente com o Mano e com o Tite. Muito. Né? Em 17, tive um grupo na minha mão que me escutou demais. Eu começo a lembrar, junto com a minha comissão, jogos que nós ganhamos em 17, tanto no Paulista como no Brasileiro, no detalhe, né, de ir para o campo, faz isso que a gente tem, e ir fazer e acontecer. Né, em 18, você ter que mudar. Eu sou um cara que eu não gosto de jogar sem 9, né, mas o ano passado teve que se adaptar assim no Paulista. A gente não encontrava, jogando bem, jogando mal, e quando a gente fez aquilo, num jogo até contra o Palmeiras, nos achamos e fomos assim até a final, e acabando campeão. Esse ano mudando forma de jogar, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, enfim, algumas vezes colocando 2-9, Bozelli e Gustavo, ou Bozelli e Love, quando o Gustavo estava machucado. Né, cara? Mas assim, em cima da sua pergunta, assim, não consigo entender, e por isso que eu vou repetir mais uma vez, não sei se eu sou bom técnico, mas eu tenho certeza que eu sou abençoado. Carille, aqui no centro, parabéns a todos vocês pelo título. Eu queria já pensar no futuro, quarta-feira tem um jogo importante. E... Tem? Não quebra o barato assim não, velho. Não quebra o barato assim não, vamos curtir hoje. Tá todo mundo aqui já, vamos. Mas eu queria te perguntar justamente em cima dessas suas mudanças táticas e de escalação. O Corinthians realmente está encontrando dificuldade no desempenho e a gente percebe você tentando de tudo. Mudando de escalação, mudando jogador de posição, mas você tem mantido a formação do time, tática, né? Você falou, essa é a formação. Você tem alterado muitas escalações. E não tem trazido efeito, pelo menos por enquanto, né? O Corinthians segue sem ter aquela atuação que eu acho que você e todo mundo espera. Você pensa em talvez mudar essa formação pelas características que os jogadores estão te apresentando? E uma segunda rápida, naquele penúltimo lance do jogo, antes de terminar, o Cleison e o Bozelli ficaram ali livres na frente do Volpi e acabaram perdendo o gol. Queria saber qual foi a sua reação, o que passou pela sua cabeça naquele momento? Ultimamente a gente mudou um pouquinho. Contra o São Paulo lá foi um 4-2-3-1. Com o Urso e o Ralf, Ramiro fazendo pela direita para explicar melhor o que o Romero fazia, né, e o Cleison do outro lado com o Gustavo. Isso que eu tenho feito, eu não sei se é o certo. Ficar mudando demais muitas vezes tira a confiança do jogador, né? Putz, faz um jogo, você tira e daqui um pouquinho o outro que entrou foi mais ou menos, você volta, o outro jogador. Eu não sei se isso é o certo, mas é a maneira que a gente está tentando encontrar para que isso melhore, né? Eu acredito que a gente vai ter ainda um pouco de dificuldade até a parada para a Copa América, e a Copa América, para mim, vai ser assim de muita importância para a continuidade. Acredito que a gente vai melhorar um pouco agora, mas não vai ser o ideal. Mas depois da Copa América, a gente tem tudo para melhorar bastante, que a gente vai trabalhar muito a questão de conjunto. Oi.